Nosso viés, segundo a psicologia budista, é a primeira fonte de engano, porque a gente não está experimentando ou vendo aquela situação de uma maneira pura, no sentido de conseguir ver ela como ela é. A gente já está dotando de características e qualidades, né? Então a vacuidade nos ajuda a desfazer esses enganos. E já que toda emoção é uma construção, eu consigo, a partir do meu olhar interno, dotado de lucidez, claro, que eu vou conseguir desconstruir o engano, né? E aí, naturalmente, a gente libera a dor. Olá, bem-vindos ao Medicinar Podcast, um programa conduzido por Fernanda Castellano e Mariana Scarpa, que aborda as questões relativas à saúde por meio do cultivo interno, à luz da medicina chinesa e da psicologia budista. Se você busca o autoconhecimento e a preservação da saúde, este programa é para você. Medicinar Podcast, reflexões que conectam. No programa de hoje, abordaremos o vazio na concepção budista. Em termos de consciência, achar esse lugar de vazio interno, eu acho que o budismo e o taoísmo conversam bastante, assim. Ambos estão buscando o cultivo do silêncio por esse ambiente interno, de alcançar, não sei se essa é a melhor palavra, mas enfim, alcançar o vazio do coração, né? E no caso do budismo, até brinquei outro dia com você, né, falando que a gente no taoísmo tá falando do vazio do coração e no budismo tá falando do coração do vazio. Porque o budismo, além de trazer para esse vazio interno, eles trazem o termo vazio como um conceito, mas que não se resume a apenas um conceito, né? É uma forma de ver as coisas, de experimentar a vida, mas que precisa de uma linguagem que a gente precisa traduzir algo que é intraduzível, a gente pelo menos tenta, né? Para aproximar, que seja pelo menos pela curiosidade de falar, esse vazio aí que você tá achando que é vazio de tudo, na verdade ele é cheio de todas as coisas, né? Eles vão trazer esse termo, que é a vacuidade, para descrever esse pensamento, essa visão das coisas, que é muito específica para o budismo, e eu acho que isso vai influenciar bastante a nossa noção da relação com o outro. Eu gosto do conceito da vacuidade porque traz uma visão ampla, muito ampla, que vai incluir todas as coisas como sendo vazias, né? O conceito da vacuidade, ele, se for para lembrar de uma sentença que você vai martelar na cabeça pro resto da sua vida, é assim: vazio de existência inerente. Isso pode parecer um pouco elaborado, né? Falar assim, então vou me esforçar aqui para deixar um pouco mais digerível. Então, assim, vamos pensar ao contrário. Em vez de a gente falar que algo é vazio, a gente vai falar que ele não é cheio. Não é cheio de características próprias. Então, se ele não é cheio, na verdade ele é vazio. A gente vai falar nesse sentido, assim. Ele não é cheio de características próprias, porém, de alguma coisa, ele é cheio. E essa coisa são coisas, que é tudo. Ele é cheio de todas as coisas, né? Então, vacuidade significa que não é cheio de características próprias, mas sim vazio de existência inerente, é vazio de existir por si próprio. Tem um mestre que eu gosto muito, que é o Thich Nhat Hanh, e ele fala, ele dá um exemplo, que acho que foi assim, a primeira vez que eu realmente comecei a captar um pouco a mensagem, sabe? Que ele fala da folha de papel. E o mais bonito de tudo é que ele falava assim: se você é um poeta, você vai ver que nessa folha de papel contém todo o universo. Aí você falou, nossa, isso é muito de gente que tá pirandão na vida, né? Tipo, fumou um e veio falar dessas coisas, né? Mas não tem nada disso, na verdade. Primeiro que eu acho que todo mundo é poeta e que alguma coisa lá dentro do nosso coração vazio, assim, chama para essa beleza de linguagem, né? A gente pode usar a poesia para falar daquilo que não se pode falar de uma maneira mais próxima, eu acho, justamente que a gente não descreve tanto, né?
Mas enfim, o fato é que ele usa o exemplo da folha de papel. E ele fala assim, ó, nessa folha de papel, não tem um átomo de folha de papel. Essa folha de papel é constituída por muitos elementos que transformam essa folha de papel numa folha de papel. Se a gente for pensar, nem no próprio átomo, que se acreditou por muito tempo ser o elemento básico, assim, da vida, né? Já descobriram que ele não existe por si só, também, né? Ele já tem subdivisões, enfim. Vamos para a folha de papel. Então, a folha de papel não tem um átomo de folha de papel, mas tem o universo inteiro. Por que tem o universo inteiro? Na folha de papel, a gente sabe que tem celulose, certo? Na celulose, a gente já tem a árvore. Se a gente tem a árvore, a gente tem o sol, a gente tem o solo, a gente tem os nutrientes, todo o ecossistema da árvore. E a gente vai fazendo essa construção, né? Tipo, tem o lenhador que foi lá e cortou a árvore. Precisou de tudo isso para aquela árvore virar uma folha de papel. Precisou que o lenhador cortasse a árvore, que tivesse o machado do lenhador, que ele tivesse, sei lá, tinha uma namorada que engravidou, e ele precisou arranjar esse emprego específico que surgiu para ele ir lá e cortar a árvore. Então, não tem não tem fim para essa lista. Até desafio, assim, a gente pegar qualquer coisa, uma folha de papel ou, sei lá, uma janela, um celular, sei lá, suco, suco de laranja. Também contém tudo dentro daquilo. Não tem como você tirar alguma coisa. Mas qual que é a coisa interessante? É que se a gente tirar um desses elementos, já não vai ser a mesma folha de papel. E, eventualmente, se a gente tirar muitos elementos, nem folha de papel vai ser mais. Então, acho uma ótima reflexão a gente começar a ver as coisas dessa forma, principalmente em relação às nossas emoções. Por exemplo, a tristeza. Passar a ver que aquele sentimento de tristeza que alguma situação me traz, primeiro de tudo, eu construo inconscientemente, né? Mas que eu construo a série de coisas que eu estou sentindo e coloco o nome de tristeza. E se eu entendo que é uma construção, que a tristeza é vazia de existir por si própria, eu posso aprender o contexto dessa emoção. Posso ver no meu corpo como eu estou respirando, se alguma parte do meu corpo está tensa, se eu sinto calor ou frio em algum lugar. E se a gente mudar isso e experimentar se aquecer, respirar de outro jeito, o que vai acontecer, né? Muito provavelmente, para não dizer com certeza, a situação vai mudar, a forma como a gente se relaciona com uma situação vai mudar. E o segundo ponto, aquela situação em si mesma não contém a essência da tristeza. A própria situação é também vazia de existência inerente. Eu estou imprimindo um olhar que está dotado da minha bagagem cultural, religiosa, pessoal, traumática, esperançosa até, e eu vejo aquilo como sendo triste. Mas e se eu estiver em outro contexto? Será que eu vou enxergar aquela situação da mesma forma? Possivelmente não. Então, é desse jeito que a gente usa a visão da vacuidade para dissolver os nossos enganos. Quando eu falo engano, eu estou querendo dizer o nosso viés. Nosso viés, segundo a psicologia budista, é a primeira fonte de engano, porque a gente não está experimentando ou vendo aquela situação de uma maneira pura, no sentido de conseguir ver ela como ela é. A gente já está dotando de características e qualidades, né? Então, a vacuidade nos ajuda a desfazer esses enganos. E já que toda emoção é uma construção, eu consigo, a partir do meu olhar interno, dotado de lucidez, claro, que eu vou conseguir desconstruir o engano, né? E aí, naturalmente, a gente libera a dor. A vacuidade nos traz essa característica, vamos dizer, resultante de encontrar a vacuidade, de abertura. Então, pela abertura que a gente vai liberar a dor, pela abertura que o nosso coração vazio vai se manifestar. Um outro exemplo também que eu estava pensando aqui sobre isento de características inerentes, né, que você estava trazendo, o próprio ser humano, né? Assim, qualquer coisa, na verdade, a gente pode tomar observando dessa maneira, né? Mas o que é o homem, assim, né? Ele é o seu corpo físico,
Mas aí, sei lá, se tem um acidente, ele perde um membro, ele se machuca, tem uma cicatriz, ele segue sendo homem? Ele é as suas emoções, assim? Se ele não tiver da emoção adequada, será que ele segue sendo homem? Ele é as suas virtudes, e aí se ele não estiver sendo virtuoso, ele segue sendo homem, né? Então, agora que a gente está em período de guerra, né, e vendo novamente todas essas violências, a gente segue nos reconhecendo enquanto humanos, né, mesmo apesar de todas essas violências. Ou o que faz o homem ser o homem, né? O que faz o homem seguir sendo o homem? Os pensamentos dele, a inteligência dele, inteligência no sentido também de fabricar coisas, ou será que são os instintos dele? Tudo isso você vai questionando, porque tem pessoas que não agem por instinto, muitas vezes agem por instinto, tem pessoas que usam mais seu lado racional, tem pessoas que são mais emotivas. E o que configura, né, a humanidade em cada um de nós, assim? O que configura a humanidade em si mesma? O que tem de cultura e o que tem de natureza dentro da nossa humanidade, né? Tudo isso para justo dizer que, né, colaborando aí com o exemplo que você trouxe da folha de papel, né? Você não tem, ao mesmo tempo que você não tem nada intrínseco à folha de papel, você tem essa potência e essas memórias de tudo o que foi preciso para que essa folha chegasse até a gente nesse momento. Então, ao mesmo tempo, a folha por si mesma não tem nada, não contém nada, mas ela tem essa história a partir da qual você vai desmembrando, assim, para reconhecê-la enquanto tal. Então, é a mesma coisa da nossa humanidade, assim, né? Você vai questionando quem que é você, o que te forma, você vai vendo que você não é a forma como você veste, você não é a forma como você anda, você não é a forma como você pensa ou as emoções que você tem, mas tudo isso também te constitui enquanto tal. Você também teve um pai, uma mãe para que você tivesse vivo hoje, você tem uma história, você tem uma memória, né? E você tem essas relações com todas essas questões, né, culturais e afetivas, né, que te perpassam. Então, é esse jogo, né? Ao mesmo tempo que você não tem nada intrinsecamente, você tem dentro desse contexto, dessa cultura, várias coisas que conferem uma certa identidade, né? Que você assume para conferir uma certa identidade de você no mundo. Perfeito isso, assim, que você trouxe, né, porque é muito amplo. Justamente esse é o ponto, é sobre tudo. E eu acho que o mais importante de nós como ocidentais, que eu tenho visto, assim, nas conversas com pacientes e alunos, assim, sabe, é tipo, existe uma busca muito urgente de se encontrar uma essência. Eu sou aquilo. Quando eu encontrar isso, então eu vou poder relaxar. E aí, eu não sei se essa é uma interpretação minha, se eu faço ela de forma correta ou errada, mas a minha sensação que dá é que o que os budistas estão trazendo com esse conceito de vacuidade é para a gente refletir muito profundamente que nós não temos algo essencial que nos defina como um ponto de partida. Porque tudo depende de tudo para que hoje a gente esteja aqui, por exemplo, fazendo esse podcast. Imagina o nível de organização que a gente teve que ter na nossa vida para começar esse projeto, por exemplo. Tipo, muitas coisas aconteceram, assim, para que a gente possa estar hoje falando sobre isso, né? Dentro das nossas limitações, inclusive, né? Mas, então eu acho que enquanto a gente está caminhando como coletivo, eu acho, ocidental, assim, para buscar essa definição de quem a gente é, os budistas, eles não estão só dizendo assim que você nunca vai encontrar essa definição, como você não vai conseguir se sentir em paz e livre
da forma mais profunda que tem sobre liberdade. Eu já falei, vou repetir. A gente vai ter que falar sobre liberdade em algum episódio nesse podcast, Com Mariana. certeza. Porque, assim, dá para questionar muita coisa, né? Mas, enfim. Se a gente não entender que a gente é composto de todas as coisas, vai ser muito difícil a gente entender que, primeiro, a gente está sendo parte de um contexto, e segundo, que a gente depende desse contexto para existir. Então, quando você estava falando, eu lembrei de uma fala do Lama Santen, que ele diz assim: as coisas são, não são, mas são. Então, a primeira vez que a gente olha para uma folha de papel, a gente já dá como óbvio que ela é uma folha de papel. E fala assim: isso é uma folha de papel. Alguém me ensinou que isso é uma folha de papel. Quando a gente começa a olhar com esse olhar que vai furando as coisas, o olhar do vazio que vai furando as coisas, a gente fala assim, assim, ó, folha de papel mesmo, né? Ela não é exatamente, ela é tudo isso que eu falei antes, né? A árvore, o sol, etc. Mas no fim ela acaba sendo uma folha de papel e tem uma função, né? Então acho que esse é o ponto onde a gente vai justamente expandir para ser parte do todo, em vez de estar vivendo individualmente, preocupado consigo mesmo e apenas consigo mesmo, ou com os seus, né, com a sua família, e vai começar a entender mais sobre a globalidade, né? Se for para chamar de globalização, eu diria que isso é a globalização. Todos somos um, mas eu não falo isso no sentido poético nem filosófico, é quase que lógico. Se você realmente pensar a fundo sobre isso, não tem como negar que todos somos um e, ao mesmo tempo, ninguém tem existência inerente em si mesmo, né? A origem da nossa sociedade mais burguesa, assim, começou quando as pessoas começaram a colocar cerca e falar, isso aqui é meu, esse terreno aqui é meu. E isso, de certa forma, pode ser uma metáfora para a gente entender da nossa identidade enquanto sujeitos dentro de uma sociedade. E aí, a partir do momento que a gente fala assim, eu sou, sei lá, Mariana, culturista, psicóloga, filósofa. Então, a partir do momento que eu venho com toda essa identidade, eu já construo um personagem, eu já coloco cerca naquilo que era antes potência para ser zilhões de coisas. Daí começam, ao mesmo tempo, algumas trocas que podem ser muito positivas, dependendo da minha disposição em, apesar dessas identidades que eu assumo, manter uma abertura para um diálogo, para o encontro, né, com o outro ou com outros seres, assim, de coração mais aberto. Ou eu posso me fechar nessas identidades e, diante de uma soberba, sei lá, intelectual, falar, olha, aqui eu tenho essas e essas verdades, ou me relacionar com as pessoas como se eu só pudesse ser esse lado de mim e não pudesse me experienciar de outras formas, sabe? E pensando num sentido mais amplo, né? Claro, com todas as complexidades que isso pode ter, mas toda vez que a gente se diferencia, eu e o outro, no sentido, tipo, eu preciso manter a minha segurança, a minha saúde aqui nesse território que é a minha identidade, e por oposição, o outro lá não me importa, porque eu não sou ele, eu não faço parte dele, eu tenho que gastar o meu tempo e a minha energia com as minhas coisas apenas, né? Aí a gente vai construindo uma sociedade um pouco mais difícil, assim, de ter relações, porque aí a gente vai ficando mais indiferente, por exemplo, as pessoas na situação de rua ou de vulnerabilidade, né, social, ou a questão da guerra, né? Hoje eu acho muito assim, impactante como que a violência vem sendo construída de uma maneira assim, de uma maneira normalizada, né? Você vê nos jornais uma violência cotidiana sendo anunciada e às vezes não como uma forma de denúncia apenas, porque muitas vezes o motivo daquela aparição ali no jornal
não é apenas para denúncia, é mais para ganhar uma audiência, ganhar prender os seus consumidores num tipo de identidade que se alimenta daquela violência, né? E aí você consegue, nesse sentido, poder filmar uma guerra, filmar as violências, filmar todas as atrocidades e isso não chocar e não mobilizar milhões de pessoas para que a gente faça alguma coisa pela paz, para que a gente consiga enxergar o outro como uma parte de nós. Porque, no fim das contas, a gente faz parte desse mesmo tecido, que é a terra, né? Esse tecido humano que compõe eu, que compõe a folha de papel, que compõe os outros seres. Então, a gente tem essa mesma terra em comum. Como que a gente não pode... Como que a gente não olha para isso de uma maneira diferente, né? E acolhe e tenta buscar uma paz, uma solução, ao invés de ficar incentivando ainda mais esses distanciamentos, essas indiferenças ou mesmo essa violência, né? Sim, tudo que você descreveu é o que eu chamo de materialismo embalado a vácuo. Porque ele não tem espaço dentro dele, sabe? É uma coisa tão extrema que eu acho até engraçado, porque em espanhol, embalado a vácuo é assim, envasado al vacío. Então, se fosse para traduzir para português, é embalado ao vazio. E assim, eu adoraria que as coisas fossem embaladas ao vazio nesse termo que a gente está trazendo como vacuidade, né? Mas embalado a vácuo é esse vazio da vacuidade mesmo. Então, mas eu vejo mais como se você tirou todo o ar que tem dentro e nada se movimenta ali dentro. Fica uma coisa muito rígida, sabe? Uhum. E a minha sensação é, quando esse materialismo, e quando eu falo isso, eu não estou de nenhum jeito, pelo amor de Deus, gente, de nenhum jeito ignorando a relevância do material, porque às vezes a gente fala sobre essas coisas muito assim, né, que parece abstrato, e não é, mas parece, como se é a única coisa que importasse, né, e não fosse o materialismo. É a maior das consequências de a gente não enxergar que as coisas, além de ser vazias em si mesmas, e porque elas são vazias em si mesmas, tudo depende de tudo para acontecer, tudo depende de algo para acontecer, a gente vai começar a agir de forma como se fosse um puta tanto faz, entendeu? Então é aquela reação a Greta Thunberg, por exemplo, que tá falando assim: pelo amor de Deus, gente, cuidem desse planeta, que eu vou estar daqui a 50 anos sofrendo demais por tudo que vocês fizeram agora, sabe? E aí, né, as pessoas grandes, pessoas poderosas vão falar assim: mas eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que causei isso, que nem se dá conta, né? Que tem influência. E assim, se vai me impedir de eu andar com a minha Ferrari, tomar e beber das coisas mais extravagantes que meu dinheiro possa comprar, por que eu vou mudar esse estilo de vida para deixar de legado outra forma de viver se eu nem vou estar aqui, vou estar morto mesmo? Sabe? Eu acho que isso tem tantas consequências, assim, não só em termos sociais, culturais, capitalismo versus sustentabilidade, mas isso vai acabar contaminando as nossas relações pessoais. E aí eu já não sei mais quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? Se as nossas relações de viver a nossa individualidade por ter sido traumatizado de algum jeito e querer se proteger e jamais incluir o outro nessa própria solução desse nosso próprio trauma, é urgente a gente compreender a vacuidade das coisas nesse sentido, assim. Quando a gente fala vacuidade, tente pensar assim, cheio, tá cheio. O link mais próximo que a gente pode ter de aplicar vacuidade na nossa vida prática é co-construção. A gente está co-construindo todas as situações que a gente vive. Então, por exemplo, você teve uma discussão com uma pessoa. A gente vai cair muito provavelmente para o nosso lado da história, né? Se, assim, por algum acaso acontecer de cair uma clareza na tua cabeça, no teu coração, você querer ouvir o outro lado, já acho uma grande coisa, né? Mas ainda tem um nível a mais, cara, que é a gente entender que a gente está co-construindo aquilo. No sentido assim,
alguém me machucou por X motivos. Eu me sinto frustrada em relação a essa situação. Essa frustração, ela é uma coisa que não é só eu que me sinto assim. E eu pensei sobre isso por muito tempo, porque chegou um ponto da minha vida que eu mal entendia o que significava vacuidade, assim, porque a gente estuda isso por anos, né, gente? Não é assim, oi, li sobre isso e pronto. Porra, mais de década, né? E eu achava que tudo, então, era algo que eu poderia mudar, que estava dependendo única e exclusivamente da minha ação e compreensão. Só que daí ao mesmo tempo que tem isso, de fato tem isso, né? A gente sempre tem escolhas sobre como a gente vai reagir sobre o que nos chega. Eu acho que a gente também não pode negar que as coisas que chegam para nós, elas nos tocam. Então, assim, as coisas chegam, elas doem. Se você sofre um preconceito, você não vai ficar, ai, como eu tô plena aqui, faço meditação e tomo suco verde. Não, aquilo vai te tocar e justamente, talvez toque até mais sensivelmente, porque a gente sabe que essa pessoa que foi preconceituosa, por exemplo, ela não só está atingindo uma camada da população específica, uma pessoa específica, mas é uma forma de agir na sociedade que está ou não sendo permitida. E isso vai afetar o todo. Ainda que eu acho que nas relações tem que ter espaço, mas esse espaço é um espaço que está envolto de amor e não de isolamento. E esse isolamento, ele vai sempre... Não vou dizer sempre, porque quem sou eu para falar de sempre, né? Mas muito provavelmente vai trazer junto consigo esse individualismo de uma visão de autoproteção que não vai ajudar ninguém. E quando a gente vai experimentando essa conexão com o outro, mesmo no meio de conflito, a gente vai acabar vendo que não tem do que se proteger. Porque daí estão duas pessoas ali tentando se proteger, como que a gente vai se comunicar? Como que a gente vai se relacionar a partir de um lugar respeituoso e com um vínculo significativo, sabe? Que não fique só uma coisa da utilidade, senão da conexão. Nesse sentido, Fer, eu acho muito bonito como que, por mais que dentro da nossa sociedade super complicadinho, assim, pra gente viver, nesse sentido de ter várias possessividades, né? Meu território, minha identidade, meu país, meu isso, meu aquilo. Você tem, por exemplo, num espaço de terra em que você tem os terrenos já demarcados. Aqui nesse sítio passa esse rio, mas essa parte aqui, essa beirada toda, esse rio todo, faz parte do meu sítio. No entanto, você não pode entrar na propriedade do outro, né? Que aí a gente tem aquelas propriedades que são privadas, né? Mas o rio, se você caminha por dentro do rio, você pode passar. Então, assim, tem coisas que... Claro que isso pode trazer complicações, mas o rio, ele não deveria ser barrado. A pessoa que subisse o rio ali, ela não... Então, assim, só para mostrar que mesmo dentro do que a gente classifica como sendo esse nosso território, seja ele geográfico, seja ele corpo físico, a gente tem esses rios que perpassam e vão escavando todo esse território, e eles são como esses escapes para lembrar para a gente que mesmo a gente tentando ter essa consciência rígida e fixa nas nossas propriedades e territórios, a gente tem essas águas que ligam todo um circuito de águas do planeta e que nos mantém conectados, assim. Eu acho isso muito bonito, muito resistente, assim, sabe? É uma resistência natural e uma resistência tão genuína porque ela não bate de frente, né? Ela só corre pelo curso mais favorável e segue até a conexão de todos os rios, que é o mar. Isso me lembrou uma coisa que eu ouvi uma vez, eu não sei nem de quem, mas não importa isso, né? Talvez eu lembre, depois eu falo. Mas que é assim, né? A gente buscando essa divisão de propriedade, né?
Vamos tomar divisão de propriedade de si mesmo, né? Eu vou lá me identificar como eu sou Fernanda. Quem é Fernanda? Mas tudo bem. Eu sou Fernanda e essa terra é minha, né? De onde começou isso eu já acho um absurdo, mas tudo bem. Justamente trazendo essa coisa que a gente busca, essa autodefinição, que talvez algumas pessoas chamem de integração, né? Eu preciso me isolar para me integrar. Eu refuto isso absolutamente. Eu acho que você precisa de espaço para se integrar, não de isolamento. Mas eu acho que assim, ó. Desculpa se eu tô sendo repetitiva, mas é que eu me apaixono demais quando eu falo sobre essas coisas, porque eu acho, assim, é um remédio, sabe? É um remédio a gente incluir o outro, assim. Então eu ouvi dessa pessoa que dizia assim: quanto menos eu integro o outro, quanto menos eu enxergo o outro, menos eu me integro em mim mesma. Não tem como. A gente tá, assim, dando um tiro no pé quando a gente faz isso, porque no fim das contas a gente vai se fortalecer num castelo de cartas que no primeiro vento vai desmoronar, porque ele não tem uma base sólida e suficiente. Justamente porque traz isso, assim, a gente tá se co-construindo com essa pessoa. Talvez o caminho mais rápido para você se encontrar é encontrar o outro. Se e quando a gente se abrir pro outro e não ficar fechado, né? Para mim, se resume os nossos conflitos de relações com essa armadura que a gente carrega, caminhando na vida para se esforçar a defender uma pessoa que nem existe. Não como uma entidade sólida, não como uma coisa essencial. Tipo, eu sou geminiana. Meu, isso é mais um conceito que tem as suas influências, porque tudo é, não é e é. Mas, assim, essencialmente, se a gente não furar isso, a gente não vai se libertar nunca de qualquer coisa. Essa é a função da vacuidade no nossa discussão sobre saúde. Além de entender que saúde é algo amplo e já passou do tempo que ela seja algo individual, que eu vou cuidar da minha saúde por mim. Que será que aconteceria se a gente começasse a cuidar da nossa saúde por mim e pelo outro e por mim, né? Então, como eu falei antes, essa co-construção não tem o que vem primeiro, é ao mesmo tempo. E a gente devia levar isso mais em consideração quando a gente se relaciona com as pessoas, porque a gente tá fazendo mal para todo mundo, inclusive para nós mesmos, quando a gente busca não fazer essa inclusão, né? Então, se a gente for pensar no você, né, como eu, como identidade, o simples fato de pensar isso, já acho que é uma aproximação míope da nossa verdadeira extensão, sabe? Mesmo que a gente vá lá e busque a todo custo quem é essa pessoa que está aqui falando essas coisas agora. Se a gente algum dia encontrar, ainda acho que vai ser meio míope, sabe? E o pior de tudo é que mesmo sendo míope, esse você, esse eu, depende do outro e outro depende de você. Então sempre é e sempre foi sobre nós, não é sobre mim. E pensar isso, sim, por exemplo, uma coisa que o Lama Rod Owens fala, que me tocou muito, assim, muito profundamente ano passado que eu conheci ele. Ele é um negro, americano, queer, que você já pode imaginar o nível de preconceito que ele já sofreu na vida e sofre até hoje. E a dor é muito grande, de fato, né? E, assim, na aula que eu tive com ele, ele falou assim, ó, não é sobre mim. A partir do momento que eu entendi que não era sobre mim, que essa violência que recai sobre mim não é para mim diretamente. É tão mais amplo. Não é como se aquela pessoa tivesse fazendo de propósito, vou destruir Lama Rod Owens. É uma construção de várias coisas, de que aquela pessoa olhou uma pessoa negra, olhou uma pessoa queer e teve essa reação dessa certa forma. Mas ele diz, 100% palavras dele, né? Que a liberdade dele veio quando ele enxergou que não era sobre ele, que é uma série de fatores que foram se construindo durante séculos na nossa sociedade e que, se não é sobre ele, ele foi capaz de encontrar o coração de compaixão. No entanto, esse lugar de encontrar o coração de compaixão, falando assim, parece que é uma coisa meio abstrata, né? Distante e coisa de Buda, né? Mas não é. Eu até recomendo muito que vocês busquem conhecer o Lama Rod Owens, porque ele tem um contexto super difícil de vida, que qualquer pessoa ia ter empatia, assim, e, no entanto, ele conseguiu transformar aquilo, né? Eu acho que quando ele quer dizer de encontrar esse coração de compaixão, não vem sem primeiro a gente ter compaixão pela gente, pela nossa história, pelo que aconteceu, enfim.
e se acolher, né? Ter as ferramentas para se acolher, com ajuda de mestres ou de terapia, enfim, né? Mas ter essa ajuda para a gente se reconstruir, para poder ter essa abertura do coração. Não é assim, não é, nem deve ser a partir de um lugar idealizado. Não, é um lugar corporificado. A gente precisa entrar em contato com a nossa dor para poder transformar ela. Porque se eu não vejo a dor, ela fica ali debaixo dos panos me sabotando, né? Na vida, não deixando que os sentimentos se transformem, né? Então eu recomendo vocês de conhecer o trabalho dele, porque é muito inspirador, assim, ver um budismo engajado, né? Um budismo na prática de como que a gente lida com sentimentos difíceis e encontra uma liberação maior, né? Porque eu considero isso, assim, você ser capaz de incluir o outro numa situação da maior dor da sua vida, primeiro, precisa passar por uns passos anteriores, mas sem isso a gente também não consegue se liberar totalmente, né? Então, fica aí de esperança e inspiração para nós a história do Lama Rod Owens. Nossa, muito lindo isso, Fê. E voltando, assim, pensando no exemplo que eu trouxe, né, das propriedades e do rio, a nossa sociedade, ela vai criando, tipo, vários castelos em cima das propriedades, assim, em torno desses rios que ela acredita que ela possui. E aí esses castelos, eles estão sujeitos à ação do tempo, eles estão sujeitos a outras guerras, porque vão ter vários castelos em cima de castelos, em cima de castelos. E aí, qual é o castelo mais bonito? Ou eu quero esse para mim porque eu não tenho. Ou eu quero tudo, ou eu não quero nada. Enfim, as histórias são variadas, mas o rio segue alimentando e passando ali naquelas propriedades, nutrindo com a água, fornecendo um meio de subsistência daquelas pessoas. E o mais doido de tudo é que, por mais que as pessoas criem esses castelos, e esses castelos, como você falou, podem muito. E são, né? Castelos de cartas, nesse sentido, que vão caindo, que não têm estabilidade, de que eles que estão sujeitos mesmo às mudanças e às transformações do tempo. Toda vez que a gente se apega a eles, ao invés da gente perceber a beleza dessas mudanças e a riqueza dessas transformações que a vida pode trazer para a gente, né? E aí, toda vez que a gente apega a eles, a gente vai sentindo uma dor. A gente vai achando que aquela violência é contra a gente, que a vida está contra a gente, que os outros estão contra a gente, porque a nossa propriedade está sendo ferida, né? Está sendo marcada de alguma forma. E se a gente for capaz de perceber esses rios que são os nossos escapes, assim, desses nossos apegos, dessa identidade, a gente vai achar uma rota para chegar nesse mar e compartilhar esse nós, assim, né? Esse grande oceano que é não só a humanidade, mas toda a potência da vida, né? Então, eu acho que a solução, assim, mais coerente no fim das contas, é a gente se esvaziar, né, dessas construções que a gente vem fazendo da gente mesmo e daquilo que a gente acredita como sendo necessário culturalmente, ou, né, daquilo que nos causa sofrimento, que nos causa dor, para ir percebendo esses pequenos braços de rios, esses riachinhos, essas fontes, para a gente conseguir, no fim de alguma medida, assim, ir se conectando com outros rios, para perceber a fluidez que é a nossa vida, assim, né? E conseguir viver com plenitude, com mais espontaneidade, né, os momentos. E essa espontaneidade, ela vem desse coração vazio.
porque na medida em que a gente está super atordoado com os nossos deveres, as nossas exigências, cobranças e tudo mais, fica difícil a gente se abrir para o presente, né? E para aquilo que a gente tem de mais disponível e valioso, que é essa nossa presença, né? Sim, quando você fala em presença e vazio, eu acho que a gente tem um ótimo exemplo que todo mundo pode usar, assim, que é alguma intuição ou alguma criação artística. Por exemplo, quando você vai escrever alguma coisa, assim. Quanto mais a gente tem as identidades da pessoa que quer fazer algo bonito, que quer falar sobre tal coisa, que quer alguma coisa daquilo, parece que menos flui. E aí, quando a gente se solta disso e simplesmente começa a escrever, e às vezes, não sei se te acontece, Mário, que você dá aula também, mas tem coisas que você fala, mas da onde que surgiu isso? Quem que falou? Nossa, não fui eu que falei isso, gente, porque, sei lá, né, tipo, não é da gente, sabe? Não é da gente, é algo que você teve que se esvaziar de si para poder conectar, sabe? Então, assim, não tá, assim, por mais que seja um conceito lá do Oriente, da antiguidade ainda, né, vem de tantos séculos, taoísta ou budista, ou não sei se outras tradições provavelmente tem também, né? Eu não posso falar porque eu não sei, mas imagino que tenha. Não tá nada distante, gente. Eu acho que é um erro muito fatal, assim, a gente colocar isso como algo fora de nós, como algo que aquela pessoa sábia falou. Todo mundo fez alguma criação em algum momento. Eu falei da escrita porque eu dei o exemplo, mas, sei lá, um escalador, por exemplo. Tá lá na via de escalada, com o corpo pendurado na pontinha dos dedos lá. Imagine que difícil é isso. E ele tem que subir mais. Enquanto ele estiver ali se esforçando para melhorar a performance, por assim dizer, no caso, subir para outra etapa ou agarra, enfim, não sei quais são os termos da escalada, apesar de ter muitos amigos que escalam. É quase que no momento que a pessoa desiste daquilo que surge uma ideia de nossa, ali, agora eu enxergo onde eu posso pôr a mão, sabe? O tal do Wu Wei, talvez. Retomando dos taoístas, né? A ação pela não ação. Eu me esvazio antes de caminhar. Eu lembrei de um exemplo do Chuang-Tzu que ele traz, acho que é no capítulo 4. Ele é um pensador chinês, né? E ele vai falar da relação do açougueiro com aquele pedaço de carne, assim. E ali ele vai mostrar esse vazio. E eu acho tão incrível, porque, assim, a arte do... E aí, quando estava falando das pessoas, dessa questão de que todo mundo tem esse potencial artístico em si, né? E ele vai trazer numa profissão em que muitas vezes não é tão reconhecida como uma profissão tão nobre assim, mas a nobreza de cada profissão, e aí no caso do Chuang-Tzu, ela está justamente nessa arte de cultivar o vazio dentro de si. Porque na medida em que o açougueiro cultivava esse vazio dentro dele e era capaz de cortar aquele pedaço de carne nas suas perfeitas junções ali de articulação, sem pegar um osso, sem romper um tendão, e ele fazia as inserções corretas. Ele descreve assim, parece uma dança da faca com aquele pedaço de carne, encontrando os exatos espaços vazios para se fazer o melhor corte, para se servir aquela carne para as outras pessoas. Poderia ser uma cena super violenta e super de um filme de terror, né? Mas, no entanto, ele descrevendo parece um balé e convida a gente também para tentar trazer esses espaços vazios para a nossa vida, porque é a partir dali que a nossa relação com o outro, seja ele um pedaço de carne, seja ele outras pessoas, seja qualquer outra coisa, né? Essa tua relação ela vai ser muito mais efetiva,
Porque você vazio, você encontra o vazio nos outros. E você também permite ao outro, quando o outro é uma pessoa viva, também, lembrar desses vazios dentro dele e se relacionar com essa origem, que é a nossa origem comum, né? Sim. E sabe o que eu acho mais, não sei se mais, mas uma das coisas tão bonitas de cultivar esse vazio é que assim, é só a partir desse vazio que a gente consegue acolher o outro exatamente como ele é e está. Então, já que a gente já falou bastante, já estamos aí dando na telha do ouvido de vocês, acho que eu só queria finalizar dizendo que, por mais que pareça abstrato isso de falar do vazio, vacuidade, a gente se esforçou aqui para trazer para uma coisa próxima e bem palpável, assim, no nosso dia a dia, na nossa vida, assim, nas coisas que importam, né? Eu acho que, como profissionais de saúde, já que esse é um podcast que se chama Medicinar e a gente está falando sobre a saúde, é fundamental que a gente investigue quão profundo é a consequência dessa divisão, sabe? Desse descaso de consolidar as coisas como sendo imutáveis e permanentes. Isso vai determinar toda a nossa saúde, todo o nosso tratamento, na verdade, né? Que se o tratamento último for a liberdade, a gente não vai conseguir encontrar isso, se é que ela existe, e estamos aqui prometendo, ó, promessa de dedinho, que a gente vai falar sobre liberdade em algum episódio, mas assim, né, eu acho que se for para dar um diagnóstico geral, assim, você vai cavocando tudo. Você começa com dor no ombro, aí você vai vendo os problemas que teve com o pai, com a mãe, etc. Vai vendo a disfunção do estômago, tudo isso que a gente sabe de medicina chinesa. Vai para a parte psicológica, emocional. Se for chegar lá no fundo, eu arriscaria dizer que seria o autocentramento. Esse é o diagnóstico inicial de tudo, assim. É o autocentramento que, segundo a psicologia budista, vem da perda da visão, que é a avidya. Né? Estamos todos avidiados. E que o tratamento é a vacuidade. A vacuidade com o nosso coração vazio, assim. Então, a gente pode partir desse princípio. O resto é quase o resto, assim. Importa, mas é muito necessário que a gente não levianize o sutil. Porque o sutil é pesado, o sutil é determinante e é tipo uma bigorna caindo nas nossas cabeças. A gente não vai poupar tempo para falar o quanto isso é importante e tentar trazer isso para as nossas visão de doença, visão de saúde, de psicologia, enfim. Acho que estamos aqui para isso. Chegamos ao final desse episódio. Conheça mais sobre o nosso conteúdo e também sobre o nosso trabalho clínico e docente nos seguindo nas redes sociais, @medicinarpodcast. No próximo episódio, dia 8 de maio, falaremos sobre a relação entre a dualidade e a unidade. Esperamos vocês na próxima Lua Nova. Um abraço e até lá!